Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre propriedades das potências. Lembrando que essa atividade é a primeira atividade da 15ª semana de aula, certo? Então vamos para a leitura da primeira questão. Propriedade, característica de uma operação de uma figura. Observe com atenção algumas operações com potências de base iguais. Então nós temos aqui essa primeira propriedade, gente, que diz aqui que quando você multiplica duas potências de mesma base, você deve conservar a base e somar os expoentes, certo? E quando você divide duas potências de mesma base, no caso as bases são iguais a, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, essas duas propriedades são as primeiras propriedades que você estuda nas potências. Aqui é a propriedade 1, tá? Vou escrever aqui novamente. Nós temos a propriedade número 1 e aqui nós temos a propriedade número 2. Beleza? Duas propriedades bastante importantes, tá? Então, conserve sempre a base. Quando você multiplicar as duas potências, você deve somar os expoentes. E quando você divide duas potências de mesma base, você subtrai. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Na letra A, tá? Na letra A, nós vamos aplicar a propriedade. Neste caso, qual é a propriedade que nós vamos aplicar na letra A? Como aqui nós temos uma multiplicação, ó, professor, como é que eu sei que isso é uma multiplicação? Porque uma das formas de você representar a multiplicação, você pode representar, por exemplo, 5 vezes 3 utilizando o x, né, com sinal de vezes, ou então você pode representar essa multiplicação com 5,3. Esse pontinho aqui também representa multiplicação. Beleza, gente? Então, neste caso, na letra A, ele quer que tu aplique a propriedade, tá? Aplicando a propriedade conveniente. Neste caso, a propriedade que nós vamos aplicar é a P1, que no caso é uma multiplicação de potência de mesma base. Quem são as bases? É o 5 e o 5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, que é o 5, e irei somar os expoentes. Quem são os expoentes? 7 e 2. Então, vai ficar 7 mais 2, que vai dar 9. Então, vai ficar 5 elevado a 9. Então, aí aplicamos a propriedade. Qual é o objetivo de você aplicar a propriedade? É você simplificar a potência, tá? Torná-la ela mais simples. Na letra B, nós temos aqui uma multiplicação, né? Nós temos o A vezes o A elevado a 4 vezes o A. Lembrando que quando você tiver um número ou uma letra e não for possível identificar o expoente, não é porque o expoente nunca exista, tá? Ele existe é igual a 1. É porque quando o expoente é 1, é facultativa a sua utilização. Você pode usar ou não usar. Mas sempre você tem que entender que o expoente sempre equivale a 1, tá? Por quê, professor? Porque o expoente, na verdade, ele representa a quantidade de repetições daquela letra. Se apareceu apenas a letra A, então eu já sei que o A é uma repetição, né? Repetição é quando existem mais de uma figura. Se existe o A, ele representa a quantidade daquela letra A. Se tem o A apenas uma vez, é A elevado a 1, tá? Então, neste caso aqui, nós temos uma potência, tá? Na verdade, aqui é uma multiplicação de potências. Eu estou multiplicando três potências de mesma base. Quem são as bases? Está aqui o A e o A. Então, são todas bases iguais. Se as bases são iguais, eu posso aplicar a propriedade número 1, que é da multiplicação, que diz que eu vou ter que conservar a base A e vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? É o 1 mais 4 mais 1. E 1 mais 4 mais 1, gente, equivale a 6. Então, vai ficar A elevado a 6, tá? Então, de acordo com a propriedade número 1, está resolvido. Na letra C, nós temos o seguinte. Vou colocar aqui a letra C separadamente, tá? Letra C você tem 7, 7 elevado a 3 e 49. Você vai perceber aqui que o 49 ele não é uma potência de base iguais às anteriores, que aqui nós temos 7, aqui nós temos 7, aqui é 49. Mas você pode perceber que isso é um raciocínio que você tem que ter, que 49 nada mais é do que o 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é o 7 duas vezes. E o 7 duas vezes você pode representar como 7 elevado a 2. Tá? Então, no lugar desse 49, você pode escrever assim, ó. Letra C vai ficar 7, 7 elevado a 3, e no lugar do 49 eu posso colocar 7 elevado a 2. Ó.
No lugar desse 49, eu posso colocar 7 elevado a 2. E aí nós vamos poder aplicar a propriedade agora. Por quê, professor? Porque aqui todas as bases vão ser iguais a 7. Ó. 7, 7, 7. E quem são os expoentes? Aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 2. Então, aplicando a propriedade número 1, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. 1 mais 3 mais 2, que vai dar 7 elevado a 1 mais 3, 4, com 2, 6. 7 elevado a 6. Então, a letra C é um pouquinho mais complicada, mas foi vencida, ó, gente. Deu certo. Agora, vamos resolver a letra D. A partir da letra D, nós já temos a propriedade número 2. Por quê, professor? Porque nós temos divisão de potência de mesma base. Então, neste caso, o que é que vai acontecer? Eu percebo aqui que as bases são iguais. Então, o que é que eu faço? Aplica a propriedade, né? Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, quem são os expoentes? É o 10 e o 4. Então, 10 menos 4 fica 7 elevado a 6. Na letra E, nós temos aqui ó, bases iguais, 3 e o 3. Então, o que é que a gente faz? Conserva a base, que é o 3, e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 2 menos... E quem é a segunda? Quem é a segunda expoente aqui não é menos 5? Pelo fato dele ser negativo, eu vou colocar em parênteses, eu vou colocar menos 5. Tá? E aí é só resolver. Conservei a base, que é o 3. Aqui nessa situação, ó, por ter dois sinais aqui seguidos, o que é que eu vou ter que fazer? Ter que aplicar o jogo de sinais, né? Menos com menos dá mais. Então, ao invés de subtrair, eu vou somar. Vai ficar 2 mais 3. E quanto é que é 2 mais 3? 5. Então, vai ficar 3 elevado a 5. Cuidado, viu? Quando você tem números negativos, às vezes acontece isso. Então, ficou 3 elevado a 5. E na letra F, nós temos aqui, ó. Vamos resolver de 2 em 2, ó. Resolvendo primeiro aqui esses dois, ó. Conserva a base, que é 10. E subtrai os expoentes. 6 menos 3 dá 3, certo? E aí, agora o resultado dessa propriedade eu vou aplicar aqui com o terceiro, ó, que é o 10. Então, vai ficar 10 elevado a 3 dividido por 10. Nós sabemos que quando não existe o expoente, não é que não existe, é porque é facultativo a sua utilização ou não. Nós sabemos que é o 10 elevado a 1. Neste caso, nós vamos aplicar novamente a propriedade 2. Vamos conservar a base, que é 10, e subtrair os expoentes. Ó, 3 menos 1 vai ficar 10 elevado a 2. Então, nós acabamos de aplicar as propriedades na primeira questão e resolvemos todas com imensa facilidade. Beleza, turminha? Então, agora vamos passar para a questão de número 2. Na questão de número 2 diz o seguinte: certo ou errado? Anote as respostas no caderno. Então, na letra A, é correto, gente? Na letra A, nós temos aqui, ó, 8 elevado a 3 elevado a 2. É o mesmo que 8 elevado a 5. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Gente, isso aqui é falso, tá? Quer dizer, isso aqui na verdade é certo ou errado? Isso aqui é errado. Por quê, professor? Porque na verdade essa daqui é a propriedade número 3. E a propriedade número 3 diz o seguinte, gente, ó. Quando você tem uma potência de uma potência, sempre você vai ter aqui, ó, uma base, tá? Que é a base. Você vai ter o expoente interno, o expoente interno, que é o expoente 1, e você vai ter o expoente 2. Como é que você... O que é que diz a propriedade? Neste caso, você vai ter que conservar a base sempre é conservada, e você deve multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 2. E 3 vezes 2 não é 5, gente. 3 vezes 2 é 6. Então, o correto seria, ó, 8 elevado a 6. Então, a primeira aqui, ó, é errado. Beleza? Agora a letra B, gente. Letra B diz o seguinte, ó, 6 elevado a 7 dividido por 6 elevado a menos 5. E isso equivale a 6 elevado a 2. Será que isso aqui está correto, gente? Isso aqui é errado, tá, gente? Mas, professor, por que é errado? Nós já vimos lá na primeira questão que quando você tem uma divisão de potências de mesma base, o que é que tem que acontecer? Se, neste caso, ó, 6 elevado a 7 dividido por 6 elevado a menos 5, você vai conservar a base, que no caso é 6, ó, são iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes. Quem é o primeiro expoente? 7. Então, eu tenho que subtrair os expoentes. Então, vai ficar 7 menos o segundo expoente. Só que o segundo expoente é negativo, gente. Então, vai ficar menos 5. Tá?
E aí, quando eu tenho dois sinais negativos seguidos, ó, menos e menos, eu tenho que substituir por um único sinal. E para que eu consiga substituir, eu tenho que lembrar lá do jogo de sinais. E lembrar que quando eu tenho um encontro de sinais iguais, seja ele mais e mais ou menos menos, eu substituo por um sinal de positivo. Tá? Mais com mais, menos com menos, sinais iguais, eu substituo por um único sinal de positivo. Se os sinais fossem diferentes, eu substituiria por um sinal negativo. Tá? E aí nós vamos ter isso. Ó. Você vê aqui, menos com menos eu substituo por mais, vai ficar 7 mais 5. E 7 mais 5, gente, vale 12. Ó. Então, na verdade, o correto seria 6 elevado a 12. Então, aqui também é errado. Tá? E agora aqui nós temos na letra C o seguinte. Ó. 5 mais 3 elevado a 2. Aí ele está dizendo aqui que isso, na verdade, é o mesmo que 5 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. Isso aqui também é errado. Tá? Não existe propriedade que garanta isso. Tá? O correto aqui seria isso. Ó. Professor, uma forma correta de resolver isso seria isso. Ó. 5 mais 3 elevado a 2, ó, o que eu poderia fazer é resolver o que está dentro do parênteses. Ó. 5 mais 3 equivale a 8, né? Então ficaria assim, ó. 8 elevado a 2. Mas não se pode chegar a essa conclusão aqui, ó. 5 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. Isso aqui é errado, tá? Então, letra C, ó. Errado. Agora aqui vamos para a letra D, né? Que diz o seguinte. 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a 5. Eu também posso representar a divisão na forma de fração. É igual a 10 elevado a menos 1. E, finalmente, nós achamos aqui a letra correta. Isso aqui está certo, tá, gente? Por que, professor, que está certo? Porque aqui é uma divisão de potência de mesma base. Ó. Então, eu conservo a base. Ó. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar o primeiro expoente é o de cima menos o de baixo. Então, vai ficar ó, 4 menos o 5. Ó. 4 menos 5. E quanto é que é 4 menos 5, gente? Você subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o maior? Não é o 5? Qual é o sinal dele? Não é o menos? Então, vai ficar ó, menos 1. Então, tá correto, tá, gente? Isso aqui é o correto. Letra D é o certo. Beleza, gente. Então tá resolvida a segunda, vamos para a terceira questão. Relacione no caderno as expressões que têm o mesmo valor. Então nós temos aqui na primeira coluna, aqui, ó, A, B, C e D. E na terceira coluna, e na segunda coluna nós temos aqui o 1, 2, 3 e 4. Então nós queremos relacionar. Gente, ó, o que é que nós podemos fazer aqui? E nós podemos representar esse 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, são quantas repetições? 4. Então, nós podemos representar aqui na forma de potência, 7 elevado a 4. Se você olhar aqui para o 1 da segunda coluna, nós temos 7 elevado a 3 vezes 7. Se eu aplicar aqui a propriedade, vai ficar 7, 3 mais 1, 4. Então, a correspondência aqui vai ser essa. Ó. Primeira correspondência vai ser o A1. Tá? Se eu ligar aqui, vai ser o A1. Pronto, A1 não, AI. Tá? Então, a primeira correspondência, a relação é essa. Na letra B, nós temos o seguinte, ó, 7 elevado a 2 elevado a 4. Se eu aplicar aqui a propriedade, eu conservo a base e multiplico os expoentes, né? 2 vezes 4 equivale a 8. Então, vai ficar 7 elevado a 8. Beleza, gente? Resolvendo aqui logo a letra C, depois a gente resolve a outra e encontra as correspondências. Que nós temos aqui a base que é 5, multiplicando os expoentes, 2 vezes 2. 5 elevado a 2 vezes 2, que dá 4. Então, vai ficar 5 elevado a 4. Certo? Botar aqui, grifado aqui os resultados, tá? Para a gente não se perder, ó, 7 elevado a 4. Já achei aqui a correspondência. Aqui deu 7 elevado a 8, aqui deu 5 elevado a 4. E para finalizar, a letra D aqui, a gente pode aplicar a propriedade da multiplicação. Conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 4, 6, né? Então vai ficar 5 elevado a 6, tá? Então vou aqui, ó, e jogo para cá.
Resolvendo aqui, gente, na segunda coluna, porque o 1 já está resolvido, vamos resolver aqui o 2. Ó. É o 5 que se repetiu quantas vezes? 4 vezes. Então, 5 elevado a 4. Então, quem que eu vou ligar? Ó? 5 elevado a 4 apareceu aqui e apareceu aqui. Então, vai ser ligado com quem? O C com 2. Então, tá aí, a relação é essa, ó, C e 2. Certo? Que é o 2 no algarismo romano, né? Na letra no 3 aqui, no valor 3 da segunda coluna, é 5 elevado a 2 elevado a 3. Aplicando aqui a propriedade aqui, ó, vou conservar a base, vou multiplicar o expoente interno com o expoente externo. 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 5 elevado a 6. Qual a relação que nós podemos observar que nós vamos ver? Ó, que é tanto a letra D como 3 aqui, eles têm o mesmo valor numérico. Então a relação aqui vai ser o D com 3. E aí vai ficar sobrando apenas quem, gente? A letra B, que deu 7 elevado a 8, com o número romano 4, ó, que é o IV. Tá? Não preciso nem resolver, mas aí resolvendo, o que eu vou perceber é o seguinte, ó, que nós temos 49 elevado a 4. Lembra lá da questão anterior que 49 nada mais é, gente, do que 7 elevado a 2. Então fica 7 elevado a 2 elevado a 4. Então conservamos a base e multiplicamos os expoentes. 4 vezes 2, 8. Então fica 7 elevado a 8. E de fato, nós vamos ter aqui, ó, 7 elevado a 8 aqui para o B e 7 elevado a 8 aqui para o algarismo romano 4. Então tá aí, as relações são essas. Ó. Vou colocar aqui até de lilás, tá? Então tá aqui, ó, AI, C2, D3, B4. Tá resolvida a terceira, viu, gente? Vamos agora para a quarta questão. Calcule mentalmente o valor de 2 elevado a 400 dividido por 2 elevado a 397. Mentalmente, o que você vai fazer é aplicar a propriedade número 2 das potências, ó, que diz o seguinte, ó, que potências, divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ó. Dá para você perceber facilmente, ó, que a base aqui é 2 e aqui é 2. Então, neste caso, o que vai acontecer é isso. Ó. Então, 2 elevado a 400 dividido por 2 elevado a 397, nós vamos ter isso, ó, gente. Base, base, ó. Conserva a base, subtrai os expoentes. 400 menos 397. E aí vai ficar quanto, gente? 3, né? Então vai ficar 2 elevado a 3. Tá aí, gente, a resolução da quarta questão. Mentalmente é isso que tu vai fazer. Conserva a base, que é 2, e subtrai 400 menos 397. Uma subtração super simples, então fica 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3, se tu quiser calcular o valor de fato, é só resolver. Ó. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, né, gente? Quem falou 6 aí errou, tá? Não tô somando, eu estou multiplicando. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2, 8. Beleza, turminha? Então espero que vocês tenham compreendido e espero vocês para a próxima aula.